o policial ele pode acessar a casa da dona Catarina para prender o criminoso. E ninguém, nem a dona Catarina, nem o policial, ou outro policial, colega seu, nem o meliante, nem o juiz, nem o delegado pode dizer que você violou o domicílio da dona Catarina. Item: inviolabilidade do domicílio. O que eu chamo mais atenção aqui? Qual é o foco que você tem que ter aí? Dispositivo constitucional. Sempre ele, cara. Sempre ele. Nunca muda. Nunca. Na minha matéria, na matéria do professor Hugo, que vocês vão assistir, do professor Baruch, do professor Rodrigo, foco inicial na inviolabilidade do domicílio. Perfeito? E, cara, por que eu selecionei aqui? Olha, eu não sei se você sabe, policial militar não é só correr atrás de meliante. Tem muitas outras funções. Você vai ter a função de psicólogo, tá? Psicólogo. Você vai ter a função de parteiro ou parteira. Você vai ter a função de entrar na casa das pessoas. Exatamente no inciso 11. Cara, quem mais entra na casa das pessoas, né, dentre as funções, tem algumas funções que entram mais, outras menos nas casas das pessoas. Por exemplo, vendedor entra na casa das pessoas. Tá? Pessoa eclesiástica também é muitas vezes convocada na casa das pessoas. Só que elas são convidadas. Cara, o policial militar, nem sempre, né? Mas por exercício da função, você vai ter sempre, você vai ver aí no vídeo inicial, o policial tem que penetrar, tem que acessar a casa das pessoas para combater o crime. O crime está acontecendo dentro de uma habitação. Não tem jeito, vai ter que entrar. E a Constituição traz regras aqui, tá? Qual é a regra? Artigo 15, inciso 11, tá? Boa noite, gostaria de saber se as aulas vão ser colocadas na íntegra no canal, porque não consegui assistir a todos. Resposta, não sei, vou pedir ajuda aqui. No próximo bloco, o professor Anselmo irá responder esta questão, Isabel Cristina. Perfeito? Vamos lá. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Cara, direito é um negócio complicado, né? Você pensou que asilo era uma coisa, e aqui realmente tem um asilo, tem esse significado de recepção de pessoas idosas, mas aqui não é isso, tá? A casa que ele diz aqui, quando ele diz, se refere a asilo, se diz o compartimento, o território, tá? O espaço inviolável do indivíduo. Cara, nós temos uma regra aqui. A regra é a seguinte: a casa não pode ser violada. Cara, por motivos muito óbvios, muito óbvios. Você tem coisas que você não fala pro coleguinha do trabalho. Tem coisas que você não fala para parente próximo. Tem coisas que você não fala pro vizinho. Por quê? Tá tudo dentro da sua casa. A casa, rapaz, é o asilo inviolável do indivíduo, porque você tem práticas ali que você não revela para ninguém, tá? E algo até mais inviolável do que a casa é a sua consciência. Porque tem coisas na sua consciência que sequer você fala para quem está dentro de casa. Não é verdade? Então veja, quando ele fala casa é o asilo inviolável, é porque ele fala, é o espaço inviolável do indivíduo. E por que o Constituinte falou isso? Para resguardar a intimidade da pessoa, ok? Só que, para tudo, no artigo 5º, ou quase tudo, tem alguns dispositivos que não permitem exceções ou relativismos, tá? Aqui, o dispositivo, ele traz exceções.
algumas hipóteses relativas em que a casa não é tão inviolável assim, tá? E ali traz as exceções, tá? Ou pelo menos não as exceções, mas as hipóteses envolvidas, tá? Primeiro é que ele diz ali, ó, casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, acessar, sem o consentimento do morador. É a primeira exceção, cara. É a primeira exceção que você guarda por uma questão de educação, né? Porque a partir do momento em que você é convidado a entrar, ele te abriu a intimidade, não é verdade? Então, é uma hipótese em que você não menciona, não conclui que a pessoa que está entrando numa casa por consentimento do morador estaria ali violando, porque foi o próprio indivíduo que abriu essa oportunidade, perfeito? Então, embora ele não diga o salvo ali anteriormente, é uma primeira hipótese, tá? E tem outras hipóteses aqui, flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Cara, esse dispositivo aqui, essa parte da Constituição, ela suscita muito questionamento, perfeito? Mas aqui a gente vai ver um viés que, assim, você vai falar que eu estou mentindo, cara, mas 90% das questões que se colocam nos concursos, nesse nível de concurso, para essa categoria de concurso, 90% a gente vai ver agora, tá? A importância, eu até esqueci, desculpa, a importância aqui desse dispositivo é de caracterizar o crime do artigo 150 do Código Penal, que é o crime de violação de domicílio, perfeito? Não me pergunte o que é esse crime, não, porque aí o professor Baruch até me mata, né? Que ele que gosta de falar desse negócio, do artigo 150. Aí você vai se aprofundar na questão do crime de violação de domicílio, mas apenas para você ver onde que esse inciso está disponível, tá? E número 2, que é o que importa para a gente, esse artigo é que dita a possibilidade ou não de se expedir um mandado de busca e apreensão para que se pegue objetos ou coisas dentro de uma casa e também a prisão. Cara, por que eu botei em negrito, cara? É isso que você vai fazer, cara. É isso que você vai fazer. Você vai efetuar prisões dentro de residências. E por isso você precisa saber quando pode e quando não pode. Tá? Isso gera consequências absurdas que você não tem ideia. Ok? Cara, por incrível que possa parecer, 90% das questões de concurso, eles trabalham em cima desse esquema aí. O que eu fiz aqui para que você possa entender, essa esquematização, que parece uma coisa simples, e por que parece é simples, tá? As pessoas é que confundem, não me culpe, são as pessoas que fazem a prova, tá? Não o examinador, mas o candidato. O candidato, às vezes, ele complica um negócio que é simples, cara, que é simples. Olha, possibilidades de acesso à casa, tá? Quando é que eu poderia entrar na casa da pessoa, eu, policial, poderia entrar na casa da pessoa e, em virtude desse ato, eu não estar violando o domicílio dele. Tá aí. Cara, eu botei 1 e 2. Qualquer hora do dia ou da noite, hipótese 1. E número 2, qualquer hora do dia. Sublinhei para que você veja a diferença. Somente dia. Cara, não sei se você percebeu. No item 1, é possível acessar a casa da pessoa 24 horas. Cara, o examinador coloca um monte de exemplo. 2 horas da tarde, 5 da manhã, 8 da noite, 3 da manhã, 2 da tarde, meia-noite. Cara, não importa. Se tiver esses 3, está inserido nesses 3 itens, A, B e C, do item 1, não há violação de domicílio. Perfeito? Então, qualquer hora do dia ou da noite, ou seja, qualquer hora, agora, cara, daqui a 5 horas,
se ocorrer essa hipótese, alguém vai até uma casa e o morador permite que se entre, cara. Cara, é claro. Ah, você foi 3 horas da manhã na casa do cidadão. Mas ele abriu a porta para mim, qual o problema? Não é verdade? Ah, mas você violou. Não, não violei, cara. Foi ele que me convidou. Entendeu? Não há violação de domicílio. Você, policial, no exercício da função, recebeu um chamado. Dona Catarina, 95 anos de idade, você recebeu um chamado pela rádio. Vai ter lá, algum problema aconteceu com a Dona Catarina, tá? 3 horas da manhã. Senhora Catarina, eu tô com um problema ali atrás. A senhora permite que a gente acesse, Dona Catarina? Perfeitamente, é por isso que eu chamei vocês, seus homens bonitos, suas mulheres sensacionais. Quer fazer um cafezinho? Não, eu não tomo café às 3 da manhã. Entrou, verificou. Violou o domicílio. Não, Dona Catarina permitiu, cara, mesmo sendo 3 da manhã. Entendeu? Qualquer hora. B. Flagrante delito. Flagrante delito, eu também não posso falar muito, senão o professor Rodrigo me dá um puxão de orelha aqui. Porque ele é que é um expert em flagrante delito, que é a matéria dele. Vou dar só um aperitivo aqui, tá? Flagrante delito é aquele crime que está se desenvolvendo naquele momento, tá? É quando o criminoso está praticando a ação criminosa. É o momento em que ele vai até você, seja em qualquer lugar, só para a gente entender, e ele furta a sua carteira. É o momento que você está entrando no carro e ele aponta o revólver na sua cabeça. É o momento em que ele está praticando o crime. É claro que o artigo 302 do Código de Processo Penal, ele dá um intervalo de tempo um pouco maior, que não cabe aqui o caso, e na matéria de direitos humanos ele não vai enfrentar isso. Talvez ele até enfrente na parte de processo penal, mas aqui não. E também essa introdução só para você saber o que é flagrante delito. Dizem as más línguas que o flagrante delito é um negócio que é muito ruim, né? Porque um crime sempre é traumático, qualquer que seja ele. E por isso colocaram um prefixo, Fla, que é de Flamengo, né? Tudo que é do Flamengo não é um negócio bom, entendeu? Então por isso que eles botaram flagrante delito. Fla, quando falam Fla, já sabe que é um negócio ruim, tá? Eu posso falar isso que eu sou flamenguista, tá? Mas só para você guardar. Cara, estão assaltando a casa da Dona Catarina, cara. Ela sequer teve tempo de chamar a polícia. Fizeram ela refém lá dentro, cara. Sequestro, ainda tem sequestro. Você foi chamado porque estava passando a viatura, o vizinho entrou e avisou, cara. Isso que horas? Sei lá, cara. 11 horas da noite. Sei lá. Agora, cara. 9 da noite. Você tá lá. Calma aí que eu vou perguntar à Dona Catarina se eu posso entrar para prender o meliante. Não, cara, não dá, nem vai dar para falar com ela, entendeu? Porque é uma hipótese de flagrante delito. O policial, ele pode acessar a casa da Dona Catarina para prender o criminoso. E ninguém, nem a Dona Catarina, nem o policial, ou outro policial, colega seu, nem o meliante, nem o juiz, nem o delegado pode dizer que você violou o domicílio da Dona Catarina, porque é uma das hipóteses que permite o acesso à residência, perfeito? E depois, por último, acho que são, eu botei ali, são exemplos distintos, né? Porque uma coisa é prestar socorro e outra coisa é desastre, mas eu botei ali no item C, porque são exemplos muito claros que você compreende muito bem. Porra, tá um cara, você policial, você também vai ser médico, tá? Quando assumir a função de soldado. Você estava passando, fazendo a ronda da localidade, vamos supor que você esteja a pé, o vizinho falou que o cara tá lá, o outro vizinho dele tá lá dentro, infartando, sei lá, quebrou a perna e não pode. Você vai ter que prestar o socorro. E para prestar o socorro, você vai ter que acessar o domicílio.
perfeito, da pessoa, para prestar o socorro a ela. Você, claro, por bom tom, meu senhor, o senhor tá... É o quê? Infartar? Ah, não tô achando que tô infartando, não sei o quê. Mas sei lá, cara, tem uma doença que impede ele de falar. Ou o cara é mudo. Se ficar caracterizado ali que é necessário prestar um socorro, é possível se acessar, independente do morador falar ou não, tá? É claro que no socorro ele vai querer que alguém o socorra, mas não é necessário que ele consinta, porque é uma hipótese muito óbvia a respeito. Ah, não vou acessar porque ele não deu a autorização. Que isso, né, gente? E a outra é o desastre, que pelo menos aqui pra gente de Nova Friburgo é muito óbvio, por exemplo, na tragédia climática, tá? Em que não só as forças policiais, mas toda a força de segurança envolvida, defesa civil, etc. e tal, tiveram que acessar as casas das pessoas por conta de um desastre climático, tá? Poderia ser também um desastre automobilístico, tá? Um carro invadiu uma residência, não machucou ninguém, mas é necessário entrar lá para verificar os danos, etc. e tal, isolar a área, etc. Tá? Então, nesses casos, não se precisa, se prescinde da autorização do morador. Perfeito? Ana Beatriz, já sabia que ia sair essa pergunta. Crime de drogas é um crime continuado. Se ele alcançar um indivíduo portando a droga, é sempre flagrante próprio. Exatamente. Ana, só tem um porém, tá? O STF e o STJ andaram aí fazendo algumas interpretações, tá? Então nem sempre é isso, tá? Nem sempre quando a droga tá lá dentro significa que é um flagrante delito que possa acessar o recinto, tá? Essa hipótese, evidentemente, nessa pequena aula não daria tempo, mas no nosso curso aqui, nós, com os alunos e a gravação, nós entramos nesse detalhe, Ana, inclusive com as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que diz lá das fundadas razões, e do STJ, que elaborou algumas 5 teses num julgado do que precisa acessar, do que o policial precisa para acessar uma residência, ainda que lá dentro esteja com droga. E aí, cara, não precisa nem eu falar muita coisa. Esses dias aí, tem uma decisão, acho que do Supremo Tribunal, invalidou uma apreensão de, sei lá, quase 1 tonelada, né, que estava na casa de alguém, por conta dessa questão das fundadas razões. Mas só que nesse caso aí, é necessário um maior aprofundamento que a gente faz, tá? Vamos lá, Tânia. Tira essa dúvida para mim, por favor. Se nós conseguirmos, Tânia. Fiz algumas questões relacionadas a esse artigo e cobrava o horário. Não entendi porque na questão estava certa a entrada com mandado judicial até às 22 horas. Vedada com mandado... Cara, eu vou falar isso. Não ia falar não, Tânia. Mas eu vou falar segura. Segura também. Porque senão você vai ter a resposta e vai embora e como é que fica? O Anselmo briga comigo, né? Pô, você não sustentou aí, calma, beleza, tal. Calma aí, mas antes. Cara, item 2. Segura aí, hein, Tânia? Só um momentinho. Vou esquecer de você, não. É verdade, é verdade. Ó, o ponto eletrônico aqui me avisou que meia-noite é cedo, tá? Número 2. Qualquer hora do dia. Somente dia. Cara, guarda isso, cara. Se você guardar isso, mais da metade das questões que tratam do inciso 11, você vai conseguir acertar. Que é a última hipótese do inciso 11. Não vai haver a violação do domicílio caso alguém cumpra um mandado judicial. Cara, e por que eu botei em negrito aqui? Só serve mandado judicial, igual a decisão do juiz. Se não tiver a decisão do juiz, não pode haver o acesso à casa da pessoa, a não ser que esteja nas outras hipóteses ali acima. Cara, ordem do delegado de polícia. Não pode, cara, não pode. Mas foi o delegado que mandou eu acessar lá a casa durante o dia. Não pode, cara. Ah, mas foi o comando do batalhão que mandou acessar a casa do Jorge. Perfeitamente.
senhor superior, cadê o mandado do juiz? Ah, não tem. Rapaz, não pode não. Não pode. Não é possível. Ah, determinação do Ministério Público. Não pode, cara! Nem da dona Catarina, se tiver um mandado da dona Catarina, não pode. Do padre, do bispo, ninguém, cara. Ninguém. Só do juiz. Perfeito? O mandado judicial, ela pode ser de duas hipóteses. Ou de prisão, que aí um outro dispositivo diz que só pode haver prisão de pessoa ou por flagrante delito ou por ordem judicial devida e fundamentada, tá? Ou para cumprir o mandado de busca e apreensão. Perfeito? Somente nessas hipóteses de decisão judicial, nem sempre é o policial militar que cumpre essa determinação, mas pode ser, excepcionalmente, quem cumpre quase sempre é a Polícia Civil, mas você pode ser convocado porque pode ser um local mais perigoso, etc. e tal, pedir uma cobertura do batalhão. Por exemplo, aqui em Nova Friburgo, quando eu exercia a função de vara criminal, né, a gente, numa oportunidade, teve que solicitar o auxílio do batalhão aqui da cidade. Então, eventualmente, porque a gente achava que só a Polícia Federal não ia dar conta, tá, do efetivo dela. Então, já chamamos também a Polícia Militar, que prontamente atendeu. E aí surgiram os mandados, que foram todos cumpridos. Perfeito? Mas isso, cara, somente pode ser feito durante o dia. Cara, recebi o mandado judicial 10 da noite. Infelizmente, você vai ter que esperar o dia seguinte, tá? Infelizmente. Recebeu o mandado judicial 10 horas da noite. Recebeu agora, cara. Agora. 9h17. Vai ter que esperar até amanhã. Mas, professor, o cara tá lá na casa. Se até amanhã o cara saiu. Sinto muito, cara. Faz um negócio que se chama campana. Cerca o local. Não pode entrar, cara. Se entrar, vai dar M. Não vai servir de nada o seu trabalho. Perfeito? Porque o dispositivo diz que somente pode ser durante o dia. A não ser, cara, que você dê uma sorte danada do meliante passar mal e necessitar de socorro. Aí é diferente, tá? Aí é diferente. Mas, porra, acontecer isso aí, sinto muito. Se acontecesse comigo, eu saía e jogava na Mega Sena no dia seguinte. Não vai acontecer isso, né? Você também não vai forçar uma barra também. Porque mentiras têm perna curta, né? Então, veja. Cara, é só isso. É só isso, só. E eu vou provar aqui que o examinador, ele brinca exatamente com essas hipóteses. Na sua maior parte, ele brinca com isso. Ele começa a colocar uma coisa na outra, entendeu? Na hipótese errada. Ou então ele fala uma questão que é mas é a questão correta, entendeu? Você sabendo, isso aqui, você fez mistério aqui, não, cara, eu só decompus dispositivo constitucional. Depois você pega e faz uma comparação, eu não coloquei nada de diferente, nada, tá? Cara, eu respondo a Tânia agora ou não? Ou deixar ela no banquinho? Ela tá ansiosa. Aí eu deixo mais, né? Ela já mandou 3 vezes. 3 vezes. Rapaz, meu ponto eletrônico diz, Tânia, que se você não mandar umas 10 vezes, eu não posso responder, rapaz. Eu não posso, infelizmente. Tânia, você já tem CNH, cara? Você tem que providenciar essa CNH, cara. Você tem que ter... Brendo, cara, posso responder aqui, professor Anselmo? Brendo, pode fazer a prova sem ter a CNH? Cara, eu não sei se você vai fazer a prova dentro de um carro dirigindo. Se não for fazer a prova dentro de um carro dirigindo, eu acho que pode, cara. Eu acho que pode. Tá bom? A prova... não, você não vai fazer também? Pelo amor de Deus, Breno. Você não vai... o professor Elmo... Porque sempre quando dá coisa ruim, aí põe meu nome no meio. É comum aqui, é comum. Os alunos costumam fazer isso. O insucesso dele, ele quer colar com o meu nome, né? Mas aí, veja só, Breno. Também não vai fazer o seguinte, o professor Elmo falou que pode fazer a prova sem CNH. Aí você pega e vai se dirigir até o local da prova sem a CNH, exatamente no dia que tem blitz. Aí vai ficar no caminho, tá, filho? Não vai fazer a prova, não. Eu entendi o que você quis dizer. Veja só, Breno, esses requisitos, eles têm que ser cumpridos até a posse.
Perfeito? Todos aqueles requisitos do edital, eles têm que estar cumpridos até a posse. Se você não tiver, aí sinto muito. Ah, Tânia, tem que ser palavras diferentes. Não adianta copiar e colar, não, tá bom? Não tenta enganar a gente, não, hein? Então, Breno, a CNH. Agora, pelo amor de Deus, Breno, me faça o favor de fazer o seguinte. Eu vou primeiro passar na prova para depois pensar na CNH. Cara, as coisas aqui, o serviço público às vezes é moroso, cara. Não vai ficar sem noite de sono. O professor Anselmo botou aqui sono, cara. É sono antes e depois da prova também. É sono para toda a vida, entendeu? Então, se você não tiver, é claro, não fique preocupado. Você pode fazer a prova sem a CNH. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Sem estar com a CNH em mãos, tá? Mas no momento da posse é necessário, tá? E aí, cara, mas eu tenho que estar com um papelzinho, isso são minúcias. É claro que você precisa estar aprovado no exame do Detran, tá bom? Cara, eu acho que a gente já fez muita sacanagem com a Tânia, né, Tânia? Sacanagem contigo. Vamos lá, Tânia. Olha só, somente durante o dia, somente durante a noite, ou durante o dia e a noite. O que significa isso? Dia e noite é um negócio meio complicado às vezes, tá? Existem vários critérios envolvidos, mas o critério que mais prevalece atualmente é o critério, ó que nome bonito, astrofísico, o que compreende, o que se diz, né? O dia se é compreendido como o ato do nascer do sol até o crepúsculo. Essa que é uma questão astrofísica, que quem dita essa parada toda é o Sol. Perfeito? Então, quando o critério mais aceito, tá? É quando ao nascer até o pôr do sol. Antes do nascer, é noite. Depois do pôr do sol, é noite. Perfeito? E esse espaço todo é dia. Isso é até mais prático, né? Porque tem algumas regiões do Brasil, por exemplo, agora aqui em Nova Friburgo, 5h30 já está tudo escuro, cara. Já está tudo escuro. E no verão, lá no sul do Rio Grande do Sul, 9 horas da noite, no verão, ainda está de dia, cara. Ainda tem sol até. E sol, não sei se tem 9 da noite, mas muito próximo ainda tem sol, cara. Então, assim, é um negócio meio complicado. Então, se adota esse entendimento, com duas observações. Uma primeira observação é uma observação jurídica. Lá na lei de abuso de autoridade, uma das hipóteses é cumprir e ele dá um horário diferenciado, perfeito? Que é iniciar, acho que é depois das 10 ou 9 da noite, e um horário que acho que 5 da manhã. Ali não significa que ele transformou aquilo como dia, mas aquilo como abuso de autoridade. Porque pode ser, numa hipótese concreta, que você esteja fazendo uma busca e apreensão, que demora às vezes é uma casa muito grande, tem compartimentos um pouco escondidos, você tem que ter uma certa malícia. E aí você começa de tarde, e a própria doutrina fala, você pode avançar um pouquinho, tá? Avançar um pouquinho. Mas se avançar um pouquinho, o legislador colocou um limite, que é o horário lá. Não significa que aquele horário da lei, um dos crimes de lei de abuso de autoridade, transformou aquilo como um horário para cumprir ou não cumprir o mandado judicial, tá? E outra observação que eu faço é o seguinte, cara, com essa informação, você vai começar, Tânia, a entender algumas coisas interessantes. Qual é a coisa interessante? Eu falei que o mandado judicial, ele deve ser cumprido durante o dia. Não sei se você reparou, mas pode passar a reparar aqui. Sempre, quando tinha a operação da Polícia Federal, hoje já não tem tanta, né? Mas também a operação da Polícia Civil é a mesma coisa. A notícia é sempre dada de manhã. Você nunca vai ver uma notícia de busca e apreensão, de prisão na casa das pessoas por ordem judicial 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. Você não vai ver isso. Nunca, nunca. Sempre é na manhã. Por quê? Porque eles começam a trabalhar 6 horas e aí, cara, tem de lambuja aí 12 horas para ele trabalhar com tranquilidade, porque você não sabe o que vai ter dentro da casa, não é verdade? Tem lá a ordem do juiz para prender fulano de tal. Você não sabe se ele está lá realmente?
Não é verdade? Às vezes ele pode estar em outra residência e tem que dar informação, o juiz tem que dar novo mandado, etc e tal. Você não sabe o que tem de objeto para prender. Você não vê aqueles policiais saindo com a mala? Porra, botar, encher aquela maleta gigante, às vezes não é uma, são várias. Leva tempo, né, cara? Leva tempo. Então, por isso que eles começam de manhã. Sempre você vai perceber que as operações policiais de mandado de busca e apreensão, de cumprimento de ordem judicial, de mandado judicial, eles sempre se organizam para fazer assim que tem a claridade. Porque eles podem desenvolver a atividade durante o dia. Imagina você recebendo 4 horas da tarde um mandado judicial. Corre, não sei o que, vai valer. Porra, já não tem mais 1 hora para você trabalhar em paz, né? E fazer tudo com pressa, sai, às vezes, de maneira errada. Entendeu, Tânia? Beleza aí? Né? Tatuagem. Cara, não tá na nossa aula aqui, cara, mas eu falo, Vinícius, a gente fala aí sobre a tatuagem, perfeito? Pode estar um flash aqui, não é flash que fala, é um spoiler aqui. A gente fala, Vinícius, sobre a questão da tatuagem. Inclusive um spoiler muito rápido, hein? Senão, aí é demais também, né, Vinícius? Não há problema, tá? Mas desde que não seja conteúdo ofensivo, tá? A personalidade das pessoas ou a grupos, né? E aí eu vou colocar aqui tatuagens referentes a crime de ódio, negro, comunidade LGBT+, tá? Essas coisas assim. E também não pode ser mensagens contra a corporação, cara. Dizer o seguinte, toda polícia é violenta. Não, aí é demais também. Essas tatuagens, a decisão já do Supremo dizendo que aí sim, aí pode ser colocado em... pode ser recusada a pessoa. Ou então que aquela tatuagem represente uma manifestação de apreço a um crime, né? Um dado que eu não sei se você sabe ou não, isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Aqui mais ou menos, algumas gangues lá dos Estados Unidos, eles costumam colocar o seguinte: se você que é da gangue, e matou um policial, um agente da segurança, você tem o direito de colocar uma lágrima, aqui, uma tatuagem de lágrima, perfeito? Se você matou 2 policiais ou 2 agentes de segurança, você tem a oportunidade de colocar 2 lágrimas, tá? Então, isso aqui também, se for traduzido por uma tatuagem de apreço a uma facção criminosa, também é possível se vedar o acesso à força pública, perfeito? Isso já tem decisão do Supremo Tribunal. Cara, o Diogo, eu tenho uma do BOP. Cara, você tem a do BOP, cara. Já vão chamar você, cara. Já vão chamar você. Por favor, colega, adentre ao recinto, participe do nosso ambiente. Os caras vão até gostar. Não tem problema nenhum. Cara, também aquilo, mas eu gostei daquela tatuagem. Todo mundo é vacilão. Sei lá, cara. Gostou porque teve aquele ato insano que fizeram lá com a pessoa, aí você tatuou também. É um negócio, não, nem todo mundo é vacilão. Você atuando como policial, imagina você, cara, necessitando da força policial, chega o policial, tá aqui escrito, né? Porque ele fez, né? Aí não é possível, tá? Porque isso menospreza, é uma mensagem de menosprezo às pessoas. Perfeito? E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.